eu sou a Ana, sou terapeuta ocupacional, formada em ABA, analista comportamental e hoje eu quero conversar aqui com você sobre as características dentro do espectro autista. Olha, antes de começarmos, curta esse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal porque estaremos aqui trazendo sempre novidades, sempre conteúdos gratuitos para ajudar cada vez mais essa comunidade do autismo. Vamos começar? Olha, algumas características do autismo, elas não são tão generalizadas, como por exemplo, não tem como aqui eu te falar as características, né? A gente vai abordar aqui apenas algumas, porque é, tipo assim, muito extenso, muito amplo falar de todas as características do autismo, porque o autismo, ele não é só um, certo? O autismo, ele tem sido cada vez mais abrangente e amplo. Por quê? Porque dentro do autismo há alguns outros transtornos, outras comorbidades, como por exemplo, bipolaridade, ansiedade, perfeccionismo, né? TDAH. Muitas pessoas com laudo do autismo, elas têm algumas características que o outro não tem. Como, por exemplo, tem crianças que têm dificuldade na fala, mas outros não. Tem adultos que têm dificuldade em estar em ambiente com muitas pessoas e outros não. Há pessoas que têm muita sensibilidade sonora, não consegue barulho, detesta barulho. Crianças que detestam barulho e por isso que elas ficam muito irritadas, nervosas e são taxadas de agressivas, porque elas ali não sabem se comunicar, não sabem dizer mamãe, tia, professora, esse barulho que o coleguinha tá fazendo tá me incomodando. Ele não consegue se comunicar. Então ali ele tem algumas respostas negativas. Eu recebi de uma mãe que eu fiquei completamente triste. Ela comentou em uma live nossa que o filho dela estava empurrando os coleguinhas na escola, certo? E os profissionais daquela escola chamaram ele de mal educado para ela. Olha o quanto que está faltando, principalmente dos profissionais, uma qualificação, certo? Porque quem tem uma qualificação, uma capacitação no autismo, sabe que é óbvio que toda ação não é à toa, certo? Aquela criança, ela tem ali uma sensibilidade sonora, uma sensibilidade sensorial no toque, certo? Por isso que ela reage daquela forma. Aí ela não consegue virar pro coleguinha dela, né? Ainda vamos aprender aqui a estimular nossos filhos, nossos alunos da melhor forma. Essa criança, ela não consegue falar assim, não encosta em mim. Eu não gosto que você encoste assim em mim, não encoste em mim. Ou ela fala, nossa, tá gritando muito, fala um pouquinho mais baixo, coleguinha. Ele não fala assim, ele não reage assim. Então, o que ele já fez uma vez que funcionou? Aí o coleguinha gritou no meu ouvido, eu empurrei ele e ele parou, certo? Aí o coleguinha tava encostando em mim, eu empurrei ele, me incomodou, doeu em mim. Aí eu empurrei, foi um impulso. Por isso que eu aprendi a fazer isso. Tá vendo como que essa criança ela tem uma característica que nem todos têm? Tem autista que não se importa com o toque inesperado. Tem autistas que importam muito. Então, a sensibilidade sonora, a sensibilidade do toque são características aqui que são possíveis ter na criança, na pessoa do espectro autista, mas não em todos. Comenta aqui pra mim quais as características que o seu filho ou que o seu aluno ou que você possui, que você vê que é uma característica que veio junto com o autismo. Comenta aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero estar aqui comunicando mais com vocês, aprendendo juntos, né? E desenvolvendo aqui. Uma outra característica, né, das pessoas do espectro autista é que elas não entendem muitas coisas nas entrelinhas. Sabe quando você faz uma cara assim, você conversa assim com seu amigo pelo olhar? Geralmente a criança do espectro autista não consegue identificar isso, né? E tudo é muito óbvio, tudo é muito claro na cabecinha deles. Então, o que a gente faz?
Muitas vezes a gente vai corrigir a criança ou conversar com um adulto que é autista. A gente fala. Ele nem está te ouvindo mais. Não consegue te ouvir mais. Ou a mente dele já tá lá em Marte. E você tá aqui falando. Ele não aprende. Ele não me escuta. É claro que ele não vai escutar. Ele é sempre claro e objetivo com você no que ele gosta, no que ele quer e no que ele fala. Então ele tá pedindo, assim, que você faça o mesmo com ele. Seja clara, objetiva no que você vai falar para uma criança do espectro autista, para um adulto do espectro autista. Como assim? Em vez de você ficar falando várias frases porque você não quer que a criança fique na escada, você vai falar exatamente, claramente, que não é para ela ficar na escada. Agora, um outro detalhe muito importante. O não. A palavrinha não. A danadinha da palavrinha não. Muitas das vezes, o não, gente, nós adultos temos dificuldade em ouvir o não, certo? A criança, ela não tem capacidades neurológicas, tô falando aqui de ciência, para absorver o não de forma correta. Ela não entende o não. Por exemplo, a gente está programado para fazer uma coisa, meu cérebro já programou para eu fazer aquilo, certo? Eu já vou fazer aquilo. A pessoa me fala não, meu cérebro desorganiza um pouquinho, tudo que eu planejei não vai acontecer, eu tenho que regular aqui outra possibilidade. Toda criança tem dificuldade com isso. Esse não, essa interrupção no cérebro do que ela vai fazer, causa ali um espanto, tipo assim, causa ali um distúrbio neurológico, que a criança ela tem que se autorregular. Então, uma criança, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, não aprendeu a se autorregular ali, entendeu? Ela não aprendeu a absorver o não e a auto se regular para uma nova possibilidade. E o autista, que ele tem um perfeccionismo, que ele tem que ser, e ele é mais pragmático nas suas decisões, eu já decidi aquilo, meu cérebro já pensou isso, então eu tenho que finalizar aquilo, tá no perfeccionismo. Então, quando você fala não, a intensidade da desregulação dessa criança é muito maior do que uma criança neurotípica que não tem autismo. A autorregulação que ela tem que fazer, a intensidade do que ela recebeu é muito maior, entende? Então, uma dica aqui, em vez de falar não, troque a frase por senta no sofá, João. Vamos supor, ele tá lá brincando, pulando. Eu te falo, você falar assim, não mexe aí, vai quebrar aí, para não sei o quê. Falando com a criança, não. A criança vai entrar numa crise, vai ficar mais agressiva e ela não vai sentar no sofá. O que é melhor? João, vem cá, senta no sofá. Vamos brincar no sofá? Você vai ter um resultado muito melhor do que ficar falando, não, João, sai daí, João, não sei o que. A criança não vai pegar, certo? E uma coisa muito importante, né, uma característica aqui de crianças do espectro autista é a birra e a crise. Como que a gente vai fazer em relação a essas coisas, né? Eu já falei bastante isso no curso e quero frisar mais. Você tem que respeitar esse momento daquela criança. Como assim? Vou deixar a criança ser mal educada? Não. Você não vai ceder ao que ela quer. Por exemplo, ela tá chorando porque ela queria um sorvete. Ela já tomou 3 sorvetes. Você vai dar outro sorvete para ela parar de chorar ou de fazer birra ou crise? Não. O que você vai fazer então? Você vai falar assim, agora você vai sentar aqui, já tomou 3 sorvetes, ou já tomou uma vez, ou amanhã vamos tomar o sorvete. Amanhã, tá bom? Hoje você vai fazer o seu dever. Tipo assim, tenta trocar o não por frases afirmativas. A criança está fazendo a birra dela, né? Porque quando a gente fala não para algo que ela quer, é uma birra e a birra pode gerar uma crise. Você vai respeitar e acolher essa criança. Não permita que ela se debata na parede, porque bater a cabeça vai gerar outros transtornos neurológicos.
tá bom? Acolha ela nessa autorregulação que ela tá fazendo. Ela não sabe sentar, pensar, analisar a situação, absorver novas possibilidades, ela não sabe. Então, respeite essa única autorregulação que ela tá tendo, que é a birra, mas não dê jamais o que ela quer, porque senão ela vai fazer várias dessas coisas novamente para conseguir o que ela quer. Então não ceda. Nesse momento, aí se já deu uma crise ali junto com a birra, porque geralmente a birra ela gera uma crise depois. Você vai segurar essa criança, acolher ela, mas não ceda ao que ela quer. Uma hora ela vai parar, certo? Em outro momento, você vai explicar as rotinas para ela. Olha, o dia de tomar sorvete é esse, né? E você vai sempre antecipando, falando antes, para a criança não ter aquele quadro que eu te falei, que é planejar algo e ouvir um não, o que eu planejei virou uma bagunça, não vai acontecer mais, e agora, não sei o que. É isso que acontece no cérebro, ela tem que fazer uma autorregulação, certo? Aí como que você vai ensinar a criança a se autorregular? Primeiramente, ela tem que se sentir acolhida ao que, né, nesse momento de autorregulação dela, né? Faça com que a criança se sinta acolhida, não bata, não fica xingando mais, porque isso vai fazer com que a criança tenha mais distúrbios, mais choros, mais gritos, entendeu? Espere realmente aquela fase passar, aquela parte passar. Depois você vai estimular aqui o contato visual dela com algum objeto, né? E fala pausadamente com essa criança. Fala com calma. Não permita que a autorregulação daquela criança te autorregularize também. Você é o adulto aqui. Você não pode deixar que as coisas à sua volta, que as circunstâncias à sua volta, né, mude como você vai agir. Não. Você tem que ficar calmo, certo? Respeite aquele showzinho, respeite aquilo da criança. Não permita que tudo que a criança está sentindo passe para você e você fique mais bravo, mais irritado ou constrangedor em público. Não, certo? Mantenha a calma. Saiba quem você é, saiba tudo que você tem que fazer, os seus passos, certo? Se o outro tá pensando que seu filho é um mimado, não sei o quê, deixa pensar. O filho é seu. Você sabe o que está realmente acontecendo e a opinião do próximo ali não é o próximo que tem que acolher a sua criança nesse momento e não é o próximo que te ajuda quando você mais precisa. Então não ligue. Se você está em público, seu filho está tendo essas autorregulações, não ligue. Liga o dane-se para a opinião. Olha, eu estou falando isso aqui, mas é sério. Comece a ligar o dane-se para a opinião dos outros, para os olhares negativos. Comece a se sentir em paz, certo? Mesmo que a sua volta não esteja em paz. Mas você, mamãe, professor, você vai ficar em paz. E você vai ser calmaria para aquela criança ficar calma também, tá bom? Espero ter dado o norte aqui, ter comentado com vocês algumas características. Não tem como falar só no vídeo só, então, né, se inscreva no nosso canal para que você possa sempre aqui receber novos vídeos. Vamos falar depois de novas características do autismo. E ó, um beijo no coração e até a próxima!